Quem está feliz aí com Jesus? Glória a Deus. Está com saúde? Se alimentou? Hã? Viu sua família? Então você tem motivo para estar alegre, amém? Glória. Mateus capítulo de número 7. Amém? Quem achou? Glória a Deus. Vai dizer assim, ó. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Ô glória, pode tomar o seu assento em nome de Jesus. E aí Jesus, depois no versículo 5, ele vai chamar de quê? Hipócrita. A Bíblia vai dizer aqui, Jesus vai continuar o sermão da montanha. Jesus desce do monte, começa a ensinar, começa a falar. Só que ele está vendo um povo que tem um hábito de julgar, falar, querer ser juiz ou legislador na vida um do outro. Então Jesus está vendo que esse hábito está permanecendo no meio do povo, está permanecendo no meio daqueles que dizem ser de Deus, está seguindo ele, buscando ele, dizendo que estão com ele, dizendo que está adorando ele, mas ele está vendo coisas que atrapalham o caminhar da multidão. Atrapalha o caminhar de buscar a Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus. Por quê? Um povo está buscando a Deus, está seguindo a Jesus, está dividido no meio, está repartido no meio, como se fosse um lado A e um lado B. Um lado que apoia, um lado que não apoia. Por isso que ele fala, por que você vai tentar tirar a trave que está no olho do teu irmão? Tira primeiro o que está no seu. Glória a Deus. Será que isso não tem no nosso meio? Será? De a gente julgar o irmão sem conhecer, sem saber, sem pelo menos se comunicar com ele? Glória a Deus. A igreja é o quê? É várias? Ou é uma só? Ela é universal, não é isso? No mundo inteiro, uma igreja só. A noiva de Cristo. A noiva do Senhor. A Bíblia fala que nós somos o quê? A noiva de Cristo. A noiva tem que estar dividida no meio? A noiva tem que estar sem a perna? A igreja tem que estar sem a perna? Ou sem o braço? Ou tem que estar o quê? Adornada. Tem que estar completa, tem que estar unida, tem que estar servindo a Deus de coração. Mas como é que pode estar adornada, servindo a Deus, se ela está dividida? E o próprio Senhor falou o quê? Que um reino subsiste quando está dividido? Igreja nenhuma prevalece se tiver o quê? Dividido. É como se tivesse um caminho para a direita e um caminho para a esquerda. Só que Deus só dá um caminho, só dá uma direção, uma visão, um só Senhor, uma só linha para a gente estar trajando nela. Está ali, ó, nesse trajeto, buscando a Deus. Então a gente não pode estar dividido. A gente não pode estar julgando um aos outros. Por isso que Jesus aqui, ele vai dizer, a ponto de chamar de hipócritas. Porque estamos julgando. E muitas das vezes sem conhecer, sem fazer, sem, pelo menos, você está ali para saber como é que é. Muitos agora que foram levantados, que estão aqui, vai ver o peso que é orar, vai ver o peso que é pregar, vai ver que é o peso que é pagar o preço para estar fazendo parte da onde? Do ministério. O ministério tem que orar,
O ministério tem que estar presente. O ministério tem que evangelizar. O ministério tem que ter o conhecimento. O ministério é a base do líder para o quê? Para a igreja crescer. Para a igreja expandir. A igreja tem que estar o quê? Adornada. Buscando, adorando, servindo, militando. Porque o inimigo não para. O inimigo não cansa. Assim como Deus também não cansa. Mas a igreja não pode ficar cansada. A igreja não pode estar dividida. A igreja não pode estar cocheando entre dois pensamentos. Nós temos que estar unidos. Foi uma bênção ontem. Foi ou não foi? Quem foi para o evangelismo? Pessoas chorando, irmão. Pessoas chorando. Pastor foi almoçar e voltou. Até pensei assim, pô, pastor nem vai pegar, já está cansado. Mas estava lá, orando. Mas estava lá, pegou o microfone, louvor. Então, a gente tem que estar unido. Ah, porque eu faço parte só desse ministério aqui. Eu faço parte só desse aqui. Não, tu faz parte da igreja de Deus. Você faz parte da obra do Senhor. Você faz parte da Assembleia de Deus Vila da Vitória. Tem que pegar junto. Vamos parar de julgar e juntar. Para de julgar e vamos juntar, associar, estar junto. A tua obra, a tua luta é minha. A minha obra, a minha luta é tua. Nossa luta aqui é a luta do pastor. Nossa luta aqui, nossa obra, é a obra do Senhor Jesus. Não é obra minha, não é obra dele, é obra nossa. É a obra dele. Porque Deus me chamou. Deus te chamou, amém? Se te chamou, você tem que pagar o preço, tem que estar junto, unido, abraçando a causa e falando, meu irmão, eu vou contigo. Minha irmã, eu vou contigo. Eu não quero ficar julgando a tua vida. Eu não quero julgar o que tu faz. Eu quero julgar o que está dentro da palavra. Eu quero julgar aquilo que vai fazer a obra crescer. João 7:24 vai dizer assim, não julgueis pela aparência, mas julgais pela reta justiça. O único momento que Deus te dá o respaldo para tu julgar algo dentro da igreja é mediante a palavra. Um exemplo. Você vê um irmão que pecou e você coube Deus te colocar no lugar para você ver que o irmão pecou, você vai chegar e vai conversar. Pô, irmão, não faz isso. Pô, tu é bênção. Tu tá na casa, já te vi lá. Já te vi adorando, servindo, trabalhando, fazendo. Então Deus te dá autoridade pela palavra dele para você julgar aquela causa. Para você ajudar o teu irmão, granjear, para ele voltar para a presença, para ele buscar, para ele estar na igreja. Porque ele faz falta numa família denominada igreja. Num conjunto, numa totalidade. Só que para isso, eu tenho que ter conhecimento da palavra para julgar com justiça, julgar com direção, não julgar de aparência do que eu vejo. Não é meter a marreta no irmão, não. Eu tenho que trazer ele para Jesus. Eu tenho que estar junto com ele para Jesus. De repente eu estou mais forte, mas se aquele irmão está mais fraco, vamos ajudar. Vamos estar juntos. Vamos orar. Vamos apoiar. Conversar, por quê? A gente não tem que malhar. A gente tem que somar. A gente tem que fazer ele pensar. Para quê? Para que ele volte para os caminhos do Senhor. Porque quanto mais irmão unido trabalhando, mais difícil é para o diabo entrar na igreja. Porque se eu estou cheio do Espírito, ela tá, e assim vai. Olha quantas pessoas cheias do Espírito. O diabo vai ter vez? Não. Por quê? Porque várias pessoas cheia do Espírito Santo, cheio da unção. O diabo vai falar assim, com aquela igreja lá eu não consigo. Aquela igreja lá é unida. Aquela igreja lá busca. Aquela igreja lá tem a presença. Aquela igreja lá ora. Aquela igreja tem conhecimento. A igreja se consagra. Aquela igreja tem jejum. Aquela igreja ali está na direção de Deus. Eu quero estar na direção de Deus. Eu quero. Estamos aí. Estamos aí pregando, ensinando, evangelizando, fazendo peça. Glória a Deus. É o mínimo que eu ainda posso dar para Deus. É o mínimo que a gente pode dar para Deus. Mas a gente tem que fazer. Fazer de qualquer maneira? Não. De qualquer jeito, não. Mas fazer unidos. Não é eu falando mal da minha irmã.
Eu falando do meu irmão lá atrás. Não. Essa igreja não vai existir, não vai subsistir. A igreja não tem que ter dois senhores. A igreja não tem que ter dois partidos. A igreja tem que ter uma visão, uma direção, uma só busca. Ó, meu irmão, pegou para tu, pegou para mim também. Então é isso que Jesus está falando aqui. Porque se ele desce do Sermão do Monte contextualizando, ele tem uma multidão esperando ele. Então ele precisa ensinar, falar certas coisas determinadas para o povo, para que o povo não esteja o quê? Desunido. E é difícil unir, mas para desunir basta uma palavra. Ó, irmão, é isso. Ó, a irmã tal é assim, assim, assado. Aí, sem ela conhecer, ela absorve isso e já começa a tratar frio a irmã que eu falei. E nem conversou com a irmã. Nem eu conversei com a irmã. E nem ele conversou com o irmão. Então a gente tem que ter a sabedoria da reta justiça. Aleluia. Olha o preço que você pagou. Olha o preço que Jesus pagou para te trazer dentro da igreja. E aí uma palavra para te separar de Deus? Uma fofoca? Um julgamento? Preconceito? Antes de conhecer. Conceito é saber, conhecer. E pré, antecipar. Então se eu estou julgando, estou sendo preconceito, estou tendo um preconceito com aquele irmão, com aquela irmã, é porque eu não conheço. Então eu estou falando. Você sabe o que o irmão está pagando a obra? Pagando preço na obra? Você sabe de onde ele veio? Tu sabe de onde ele foi consagrado? Tu sabe de onde ele buscou? Tu sabe a bagagem que ele ou ela tem? Ô glória! Então a gente não pode julgar. A gente tem que unir. A gente vê aí, às vezes visita, vem na igreja, vê desunião. Não pode ter desunião, tem que ter união. Aleluia. Jesus não morreu por um lado, não. Jesus morreu por toda a humanidade. É verdade. Jesus morreu por mim e por você. Aleluia. Eu e você somos igreja. E todos nós juntos se tornamos fortes. Nós temos que somar e multiplicar e não diminuir. Tem que fazer a obra de Deus com amor, com pegada, com dedicação, com jejum. Uma pessoa no jejum é cheia de Deus, cheia da presença do Espírito. E a gente não pode se destruir, a gente não pode. E Jesus está vendo isso. Aí, dando um salto na história, vamos lá para ver o que Paulo falou. Lá em 1 Coríntios. Eu não vou demorar, não. A palavra que Deus me deu direto foi ontem, ele me deu. Aqui no altar, Deus... Notei rapidinho, eu falei, vai ser isso mesmo? É isso mesmo. Aí aqui, em 1 Coríntios 5, versículo 12, olha o que Paulo vai falar para a igreja de Corinto. De repente para você é uma palavra muito conhecida, para outros não, para outros nem sabem, para outros nunca ouviram, para outros não têm a prática da leitura da palavra. Então em 1 Coríntios 5, 12 vai dizer assim, ó, porque tenho eu em julgar também os que estão de fora, não julgais vós os que estão de dentro. Olha o que Paulo fala para o líder da igreja de Corinto, na sua primeira carta. Eu tenho que julgar os de fora, não julgai vós os que estão de dentro, porque está vendo coisas no capítulo 5 que desagrada a Deus. Deus está incomodando Paulo, chegou aos olhos de Paulo, aos ouvidos de Paulo, e Paulo agora vai escrever a carta para lá. Porque Paulo não se faz presente, mas o Espírito que está em Paulo está presente em todos os lugares, sabe de todas as coisas, e ele, como um apóstolo enviado por Deus, vai escrever uma carta para quê? Para unir a igreja. Vai unir aquilo que precisa ser unido. Por quê? Está desunindo. Aí ele fala, não tem sábios dentre vós? Não tem sábios que julguem as vossas causas? Ô glória, o que ele está querendo dizer? Vocês conhecem a palavra, vocês estão sabendo, tem uma palavra para você, vocês têm um pergaminho na mão de vocês, a igreja está expandindo, Jesus Cristo morreu por vocês, mas vocês estão deixando esse iníquo dentro de vocês. Então Paulo está querendo consertar, está falando, está vendo aquilo que Deus mostrou para ele consertar a igreja, para ter uma só pegada, uma só união. Olha a iniquidade que estava ali, chegou aos ouvidos de Paulo, e Paulo, com sabedoria, escreve uma carta. Porque naquele tempo não tem a facilidade que nós temos hoje. Tinha que ser por carta, tinha que ser por carro. Qual carro? Igual a gente tem hoje? Não, a cavalo. Então a carta era enviada, imagina a dificuldade que era, sendo cristão, sendo perseguido, uma carta chegar pela direção de Deus
para conduzir, para botar a igreja de pé. Ô glória, a carta hoje que é para você está chegando pelo Espírito Santo para te colocar de pé, para unir. É você estar junto com quem? Com teu irmão, com a tua irmã. Não fazer lá do lado B. Não fazer facção dentro da igreja. O diabo quer isso. Um ouve, um não se comunica com a outra, quando vê, distância. Distância. Mas Deus quer o quê? Unir, aproximar. Aleluia. Paulo está falando aqui, não é para arrebentar ninguém, não. Glória a Deus. Não é para machucar ninguém, não. Não é para jogar indireta, não. Não é para chamar ninguém de soberbo, não. Paulo está aqui dando sabedoria para a igreja se unir, buscar a presença de Deus, a igreja avançar. Pessoas morreram por causa desse evangelho. Pessoas morreram por causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que precisa morrer na tua vida para a igreja avançar? Para a tua obra crescer, para você estar firme junto nos ministérios, fazer a tua parte, servir a Deus de coração, sem julgar o teu irmão, falar as coisas que tu não sabe, não conhece palavra e ainda quer julgar, não faz nem um terço e quer julgar a vida do irmão. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Para você poder falar alguma coisa, pelo menos você tem que fazer um pouquinho. E fazer um pouquinho, conhecer um pocão. Porque para tu tem que ter base na palavra para falar assim, ó, tá errado ali. Minha irmã, tá errado. Mas por quê? A palavra de Deus diz isso, ó. É isso, isso e isso. Cru ensopado. É assim. Então a gente precisa ter o conhecimento da verdade para falar aquilo que é justiça de Deus. Jesus é justo, sim ou não? Sim. O Pai é justo, sim ou não? Quanto mais o Espírito Santo que está conosco hoje. Deus no céu, Jesus à destra de Deus e o Espírito Santo de Deus conosco. Mas quando a gente fala que Jesus está com a gente no arraial, é porque o Espírito, na essência de Jesus Cristo de Deus, também faz parte de estar dentro da sua igreja. Deus está no nosso meio? Sim. O Jesus está no nosso meio? Sim. O Espírito Santo está no nosso meio, mas a gente tem que tirar aquilo que tem que ser tirado. Porque isso é justiça de Deus e é união para a igreja. Eu quero ser unido. A gente tem que ser unido. Deus quer uma igreja unida. Não facciosa, divisão. Não. Isso aqui não é clubinho, não. Isso aqui é igreja. Nós somos a igreja. Não adianta. A gente tem que buscar servir de coração. E olha o que ele vai falar mais que tem um peso da palavra. 1 Coríntios capítulo 12, 6. Vai dizer assim, ó. 1 Coríntios 5, versículo 13. Mas Deus julga os que estão de fora. Lá. Tá não se converteram. Quem é que julga? É o próprio Deus. Paulo falando através da sua carta. E ele continua. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Tinha um iníquo no meio daquele povo de Corinto, fazendo coisas que não agradavam ao Espírito Santo, não agradava a liderança, e chegou ao conhecimento e ao ouvido de Paulo. Então Paulo vai escrever, não tem sábio entre vós? Julgue e tira esse iníquo do meio de vós. Mas era um iníquo que, sabendo da palavra, não queria mudar. Porque imagina se a gente errar e falhar e tirar, não vai ter mais igreja. Eu erro, você erra. Imagina se a gente fosse tirado só por um erro. Não teria igreja. Não teria igreja. Mas a gente tem que saber julgar com a reta justiça para quê? Para que a igreja vá para frente. Para que a igreja cresça. Para que a gente esteja na mesma visão. Numa só pegada, numa só união, fazendo a obra, levando. Não é bom? A gente vai ficar feliz do evangelismo. Se entrar alguém aqui da rua, se entrar alguém que foi evangelizado, se alguém que viu a peça, é gratificante, mas a glória é de quem? É de Deus. A gente faz alguma coisa por nós mesmos? Não. A gente faz para Deus. Por quê? A palavra nos garante a fazer isso. Olha o conhecimento da justiça. Agora é praticar a justiça, viver a justiça, servir a Deus com justiça, com verdade. Por quê? Eu quero levar a palavra de Deus, você também quer, mas dividir